todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Departamento Zero, um podcast onde falamos sobre departamentos invisíveis ou departamentos que não existem. Hoje comigo tenho Edson da Silva. Edson da Silva é médico dentista, técnico de prótese, CEO do grupo Edson da Silva, palestrante, empreendedor e sonhador. Que ótima introdução, Edson. Como está? Tudo bem? Nuno, obrigado, tudo bem. A parte do sonhador é o mais engraçado, né? É, sem dúvida. Vamos começar pelo sonhador. Porquê sonhador, Edson? Eu já o conheço há muito tempo e percebo o que é que quer dizer, mas para quem não o conhece ainda, o que é que esta palavra representa na sua vida? Porque eu acredito que sim, a gente só consegue realizar o que a gente visualiza, né? E aí antes de realizar, precisa visualizar, precisa planear. Então, sonhador é um nome só mais lúdico para planejamento estratégico, ou enfim, né? Mas eu, particularmente, eu sou daqueles que eu acredito que o ser humano nasceu dentro da congruência, vamos dizer assim, né? Nasceu com a capacidade de conquistar o que ele quiser. Exatamente. Sem limites. Sem limites. E aí a base de tudo é o sonhar, né? Então você primeiro sonha, aí você pensa como que você consegue fazer, aí começa a planejar, e aí é só ir pro abraço, né? Vamos dizer assim. O que não, mas sempre com congruência, né? Com Sim. coerência, vamos dizer assim, né? Eu não acredito que é possível realizar nada sem congruência e sem coerência. Coerência, eu, por exemplo, com os meus 42 anos, falava, vou ser jogador de futebol profissional Sim. e vou competir com CR7. Impossível, né? Primeiro que o homem é uma máquina, né? Então, não tem como. Então já não teria coerência. Então é um sonho que não é realizável porque não existe coerência, né? Mas se eu sonhar e falar, não, você é talvez aí, sei lá, um palestrante de reconhecimento global. Exato. Embora já sou um palestrante internacional, mas vou palestrar, sei lá, em mais de 20 países. Claro. Enquanto eu só palestrei, talvez em 3 ou 4, nunca contei. Tudo isso é possível porque está dentro da minha linha de ascensão. Exato. Então, mas isso a gente tem que ter um sonho e correr atrás, né? E a questão da congruência é a gente querer o resultado sem o sacrifício, né? Não existe o resultado sem o sacrifício, né? Claro. Para eu conquistar qualquer coisa, eu sei que eu tenho que pagar um preço, né? A mesma coisa, por exemplo, agora eu tô na fase de ir pro ginásio e tal. E o sacrifício é não comer tudo que se quer. Exatamente. Não beber tudo que se pensa, entendeu? E assim vai, né? Exatamente. Edson, deixa eu começar a falar sobre conquistas. Eu falei aqui, na parte da sua introdução, falei de muitas coisas. Eu tenho um currículo um bocadinho atípico, porque começou como técnico de prótese, começou no Brasil e depois mais tarde, 10 anos, mais de 10 anos, está em Portugal? Fiz 8 anos, 8 quase anos. Vou fazer 9. Vai fazer 9. Que veio para Portugal muito rápido, com o mesmo projeto e de repente formou-se em medicina dentária. Tem um espaço que eu já tive o prazer de conhecer, que parece o Colombo, é gigante, onde tem o seu laboratório, abriu um espaço para formação, abriu também uma clínica. Nestes 8, 9 anos, o que é que aconteceu na vida do Edson? Como é que tudo isto aconteceu de forma tão rápida e tão expansiva? A rapidez foi por conta da decisão. E também por conta da preparação, que é o background já de mais de 20 anos, né? Então, porque a empresa principal, que é o Premium Lab, que é o laboratório de prótese, que é até o segmento que eu sou ainda mais reconhecido, porque já tem mais tempo, então, obviamente, é o normal, já está há 21 anos no mercado, né? E isso começou quando eu tinha 13 anos, que no Brasil, pro europeu, ele fica assustado, né? Quando a gente fala que com 13 anos já estava trabalhando, né? Então, era uma escolha minha como aprendiz em um laboratório de prótese. Eu trabalhava como office boy e já comecei a aprender no segmento. E aí, aprendi muito rápido, não sei porquê, mas enfim. E quando eu tinha lá, sei lá, os meus 18 anos, eu já gerenciava um laboratório de prótese. Aos 20 eu já era ceramista de um laboratório de referência no Brasil. E aos 23, eu acho, eu abri meu próprio laboratório, meu primeiro laboratório. Que era o Premium Lab na altura? Na época era ES Laboratório. Ok. E o engraçado é que hoje tem o ES Dentistry Academy, né? Então eu voltei pro ES de novo para algumas coisas, né? Mas era o ES, daí depois evoluiu para ES Premium Lab, e que é o marketing, né? Que é a sua área, que vai ali criando-se branding. E aí, quando eu estava ali perto do 2009, eu acho, 2010,
Eu já estava com um laboratório já bem estabelecido em São Paulo, já com um bom reconhecimento até internacional. Já tinha feito algumas viagens para a Europa para trabalhar com alguns parceiros europeus. E aí eu ingressei na época. Então eu já tinha conquistado alguma coisa, mas me faltava alguma coisa. Eu queria alguma coisa que eu ainda pudesse fazer um challenge na época. Aí eu ingressei na medicina dentária na época. Eu fiz mais... No Brasil, na época, era 4 anos. Fiz 4 anos de medicina dentária. Aí coincidiu 2016 mudar para Portugal. Quando eu mudei para Portugal por questões de segurança, tal, era casado na época, tal, pensava muito na situação dos meus filhos. Aí eu fiz a validação cá. E também era uma porta para a Europa, de certa forma, não é? Já que também já vinha com alguma regularidade. Mas foi mais por paixão. Tem algumas coisas que eu faço por paixão, né? E a medicina dentária é uma delas, né? Sim. Porque se eu for analisar assim, como o laboratório já está bem estabelecido, eu acho que financeiramente não muda muito para mim ser médico dentista. Então eu faço muito por paixão e porque está ligado também à educação, né? Então eu gosto, por exemplo, de saber as coisas para poder também orientar ou sugerir alguma coisa para os clientes do laboratório, ou em alguma palestra, alguma coisa, também conseguir passar alguma dica para os participantes. E aí a única forma de fazer isso é realmente estar respirando aquilo no dia a dia, né? Então eu faço isso part-time. Então hoje eu diria que aí 30% do meu tempo é dentista, como dentista. Certo. 40% como técnico em prótese ainda trabalho muito, porque é um dos grandes diferenciais que eu ainda tenho e a procura ainda é muito grande, então fica nessa proporção. E os outros, vamos dizer aí, 30% é gestor, que também é a minha paixão também. Sim. Né? Então, no final e uma grande necessidade, não é? Porque tudo isto que tem, estas 3 grandes grupos, digamos assim, estas 3 grandes áreas, precisam de alguém que consiga liderar, consiga gerir diariamente, porque atualmente tem um staff bastante grande. Quantas pessoas tem já? Hoje acho que o grupo todo deve ter aí umas 25 pessoas diretas, né? Daí indiretos deve ter aí pelo menos mais uns 5. Ser médico dentista, técnico de prótese, gerir uma equipa de 25 pessoas e ainda pensar em ser sonhador, acho que é um full-time bastante completo. Eu gosto de acreditar que assim, que você só consegue se estiver dentro da sua, vamos dizer assim, zona de talento, entendeu? E com muita paixão, né? Então, sem essas duas coisas, eu acho que é muito difícil. Principalmente liderança nos dias de hoje, entendeu? Então, liderar um time, coordenar um time de 5, 6 pessoas já é muito difícil. Quando você passa para mais de 20, é muito mais complicado. E vai ser challenge, tipo, toda semana, todos os meses. Tem algum grande desafio que ainda se sinta que ainda não chegou ao ponto ideal? No que diz respeito, por exemplo, aos recursos humanos? Gestão de pessoas. Gestão de pessoas, eu acredito que eu até faço bem, mas é aquela coisa que tem sempre que melhorar. Eu acho que talvez eu tenha tido um pouco ou muita vantagem pelo fato do soft skills, porque eu já sempre tive isso, né? Que é a questão da empatia, a questão de tratar as pessoas muito bem, do jeito que eu gosto de ser tratado, e enfim. Dar-lhes valor. Dar-lhes valor. E não só um valor no tratar bem, mas pagar um bom ordenado, entendeu? E principalmente possibilidade de crescimento, né? Então, eu acredito que, por exemplo, qualquer empresa que consiga colocar esses 3 ingredientes, que é fazer com que a pessoa também tenha reconhecimento profissional, né? Reconhecer o trabalho da pessoa diariamente. E eu não estou dizendo isso que não existe crítica. Existe crítica, mas a gente faz talvez se eu tivesse que melhorar, se é o que eu tenho que melhorar, é porque eu ainda faço na mesma proporção. Mas tem gente que não faz nem na mesma proporção, né? Então, o mesmo peso que eu uso, por exemplo, para criticar, eu uso para elogiar. Então, se tá bom, a pessoa vai receber elogio. É bastante equilibrado e bastante medido, não é? Bem equilibrado, bem medido. Mas sinceramente, eu acho que nós, como seres humanos, se conseguirmos evoluir para fazer isso ainda de maneira diferente, talvez 70-30, entendeu? Sim. Então, 70% elogio, 30%
talvez feedbacks não tão positivos seria o ideal. Eu faço ainda o 50-50, porque sou autêntico nisso e sou muito, vamos dizer assim, transparente, né? Então a pessoa sabe se eu tô feliz e sabe se eu tô triste pela minha face, entendeu? Eu não consigo fazer o contrário. E transpor isso para o universo dos seus clientes, porque trabalha com clínicas, trabalha com médicos também. Eles são os seus clientes, ao mesmo tempo também são os seus colegas, são os seus... meus boss, né? No exatamente. final das contas, são meus boss, né? Nossos clientes. Como é que consegue fazer essa separação, sabendo que também o seu papel e o seu papel da sua equipa também tem um impacto muito forte naquilo que é também o seu sucesso dos seus clientes, que também são médicos, de forma que consegue também equilibrar isso, sendo transparente, dando feedback, às vezes positivo ou negativo, porque é um trabalho de equipa, não é? Portanto, o seu trabalho é uma extensão do médico e o do médico a extensão do laboratório, de forma que consegue também equilibrar essa gestão, muitas vezes também de egos. Assim, no seu dia a dia. A questão do ego, eu trabalho todo dia, assim, todos os dias, e quando eu tenho a infelicidade de dar um deslize, eu reflito sobre aquilo, então cresço em cima daquilo para não acontecer de novo. Mas eu acredito ter um bom controle. E eu acho que essa é a parte mais delicada, né? O segundo ponto é entender qual que é a hierarquia na situação. Então, no final das contas, como técnico em prótese, o meu laboratório ele presta serviço para as clínicas e para os dentistas, né? Então, caso nenhum deles me impeça alguma coisa que seja, por exemplo, a gente chama num termo técnico, seria iatrogenia, né? Seria uma coisa, por exemplo, que realmente não se deva de forma alguma fazer e que vá comprometer, por exemplo, a situação, a saúde oral do paciente, alguma coisa assim. De uma maneira geral, a gente simplesmente explica o que é possível e o que não é possível, sugere quando é alguma coisa de melhoria, quando é alguma coisa que a gente não concorda, a gente também se posiciona, informando. Nem tudo a gente consegue enxergar, porque às vezes o próprio clínico, mesmo eu como clínico, imagina, às vezes eu estou trabalhando ali com um paciente 4, 6 horas e eu não consigo enxergar uma coisa, e os colegas que trabalham com a gestão dos nossos clientes às vezes também não conseguem enxergar, e às vezes o laboratório consegue enxergar. Então a gente sugere, passa, mas a aprovação final é tanto do dentista quanto do paciente. No final das contas, nós trabalhamos para os dentistas, para os clínicos, né, para os médicos dentistas, e os médicos dentistas trabalham para o paciente. E então, o que é que prevalece? Paciente. Sim. O que prevalece é o paciente, e eu acho que na mesma situação, desde que ele não me impeça, se ele for meu paciente, não me impeça para fazer alguma coisa que fere os meus valores como profissional e a ética, então tá tranquilo. Porque eu acho que nós como profissionais nunca devemos nos corromper. Claro. Então, se não ferir ali a ética, as normas, então tá tudo certo. Então é possível porque é o desejo do paciente no final das contas. Então muitas vezes a gente explica para o clínico entende, conversa com o paciente e aí prevalece ali o que o paciente quer, mas pelo menos a informação, eu sou sempre a favor que tem que passar. Passa a informação e depois eles decidem. Claro. Aí a gente seguindo nessa situação fica bem tranquilo. Muito bem. Edson, falamos agora aqui da abertura do Centro de Formação, que é provavelmente assim, o projeto mais recente. Eu vou acompanhando os seus projetos. Não sei se quer falar um bocadinho mais sobre a razão pela qual decidiu abrir esta extensão do seu trabalho, parte de clínico, de prótese e agora de formar outros colegas, de proporcionar o desenvolvimento da sua carreira e obter mais conhecimento a partir da sua experiência, e de outros colegas também provavelmente poderão fazer parte do cartaz. Fala um bocadinho sobre então, do projeto, quando é que ele nasceu, de que forma é que ele está a ser pensado e as próximas fases. Então, eu sempre tive ligado à formação, né? Então, eu pratico formação diariamente na empresa, né? Seja como clínico, seja no laboratório, ou seja como gestor. Então, isso de fato é o que me realiza no final das contas, né? Então, por mais que eu seja um excelente técnico, um excelente dentista, dentro das 3 áreas, a formação, a educação, criar a situação, potencializar situações para que outras pessoas consigam se desenvolver, essa é a minha real paixão.
Então, até o surgimento, né, o acontecimento do laboratório foi assim, né? Então, quando eu abri o laboratório há 21 anos atrás, foi porque eu tinha colegas que trabalhavam comigo e queria que eu desse formação para eles, entendeu? Aí eu falei, tudo bem, vou comprar. Comecei a comprar as bancadas, as cadeiras, fiz um ateliê em casa, falei, beleza, agora eu posso dar a formação para vocês. E foi aí que surgiu o laboratório. Então, a formação até surgiu primeiro. Então, assim, eu não tenho a pretensão de ser uma escola para trazer outros professores, organizar curso. Eu não tenho pretensão de ser organizador de curso e não quero, já tive isso como experiência e não acredito que isso vai acontecer. O que tem esse centro de formação é para treinar o meu próprio time, lá, nosso próprio pessoas do grupo. Tem encontros com, vamos dizer assim, mensais com os nossos clientes também. Então, ter formações voltadas para os nossos clientes, como se fosse grupos de estudo, troca de ideias, essas coisas. É interessante, sim. Então, o ambiente ele foi feito mais para isso, né? Para a gente ter eventos mensais onde os clínicos vão trocar ideias conosco, dividir ali dores, enfim, essas coisas, e nós crescermos juntos. E fazer a locação do espaço para que outras pessoas organizem o curso lá. Então, nós não seremos organizador de curso. Então, a ideia é que pessoas que já organizam curso, ou qualquer pessoa que queira utilizar o espaço, fazer um rentabilizar o espaço, rentabiliza o espaço. E sim, não falta ali espaço, portanto. Então, esse é o projeto, é o que vai acontecer. Cursos que teremos. Então, provavelmente eu terei algum curso na área de reabilitação em facetas, que é uma área que eu domino bem. Alguns cursos voltados para técnico em morfologia e aplicação de cerâmica, essas coisas. Então, a ideia é que aconteça... E residências clínicas? Um desses cursos. Poderá fazer sentido? Provavelmente no futuro sim. Algumas sim. Aqui para residência clínica a gente não precisaria tanto do centro de formação e sim só o próprio gabinete, mas sim. A ideia tem também já tenho a felicidade de ter um pouco de reconhecimento internacional dentro da Europa. Então provavelmente algumas situações de trazer um grupo de médicos da França ou da Holanda, enfim, de algum lugar, nos reunirmos ali durante 3 dias e fazer. Então, essa é a minha pretensão, né? Agora, sim, as coisas às vezes mudam, saem às vezes do nosso controle de maneira positiva, então não sei muito mais para o futuro. Mas pronto, esses primeiros projetos já estão em desenvolvimento e vão aparecer em breve. Agarrando aqui também nesta parte de criação, de formação, de que maneira que acha que a criação deste legado pode gerar uma comunidade de novos médicos dentistas, de novos técnicos? Que legado também quer deixar para as novas gerações? De que forma é que acha que o seu conhecimento e a sua experiência pode ajudar estes novos profissionais? A área da formação é exatamente isso para mim, né? Porque a gente pensa muito em realizar coisas, né? E eu confesso aqui que, por exemplo, se eu chegasse no final da minha carreira, talvez daqui 10, 20 anos, não sei quando, e não tiver conseguido deixar um legado um pouco mais amplo, talvez seria uma coisa que eu me arrependeria. Sim. Então, a ideia dessa formação... Por 2 situações, porque eu acho que na Europa ainda não tem um bom curso para ceramistas. Então, tem vários cursos para facetas e tal, mas um bom curso para formar técnicos de alta performance eu acho que ainda não tem. Tem vários cursos ali meio que separados, profissionais que vêm de um canto ou de outro ministrar curso, mas um curso regular para as clínicas, não só de Portugal, mas de toda a Europa, quando pensar, falar, quero ter um laboratório de prótese, para onde que eu envio? Ali qual que é a sugestão que eu tenho para preparar a minha equipa? Então, esse é o legado que eu quero deixar. Eu quero, por exemplo, acordar um dia e lá no futuro e conseguir... Isso já acontece com as pessoas que trabalham comigo, mas eu gostaria de pessoas que falam, olha, meu turning point foi quando eu fiz a formação contigo e abriu meus horizontes e a partir dali eu comecei realmente a ver a coisa diferente, trabalhar num outro nível e tive sucesso por aquilo dali e
sou mais feliz na minha profissão também por aquilo dali, por o que aconteceu naquela época. Então, se eu fosse pensar, e aí é onde entra o sonhador, né? Então, Sim. agora eu tô nessa fase de pegar isso e transformar em realidade. Ok, boa. Olhando um bocadinho para a sua visão mais futurista e agarrando um bocadinho também aqui na sua perspectiva mais sonhadora, o que é que devia acontecer mais rapidamente na sua componente profissional, tanto na parte mais clínica, do laboratório, até mesmo no centro de formação? O que é que está mais nos horizontes e que visão é que traz mais para breve? Não tem muita novidade, não. Assim, é trabalhar nas 3 vertentes, nessa proporção, né? 30, 30, 40. Ficar realmente nessa parte da gestão, da liderança, né? De agregar na vida das pessoas e tal, porque é minha paixão. Sim. E... Também depois de tanto tempo... com super projetos, várias localizações, a viajar imenso, depois de ter investido tanto também no espaço onde está agora, também sente que de alguma forma é importante condensar as energias em todos os projetos que tem, em vez de criar novos, condensar as energias naquele que já tem e fazê-los crescer de uma forma mais sustentável. Com certeza. Foi até uma das perguntas que você me fez e não sei se eu respondi ela perfeitamente, mas o que fez o crescimento acontecer talvez um pouco mais acelerado foi realmente essa questão, foi após a pandemia. Okay. Porque daí eu diminuí nas viagens, não só eu, né, mas muita gente, né, mas como eu diminuí nas viagens e foquei realmente no trabalho, na empresa, aí a coisa andou bem. E aí eu percebi que quando tinha muito essa questão de viajar, mesmo que era viagens a negócio, viagens a trabalho, a empresa não crescia o que eu gostaria porque eu não estava tão presente. Então hoje eu sou muito mais presente na empresa. Então mesmo quando eu tenho que viajar, eu foco a viagem mais de sexta à noite até domingo à noite, ou máximo segunda de manhã, mas eu evito ficar, por exemplo, ausente. E todos os projetos, e aí é o que muita gente fala, né? Saber o que a gente pode dizer sim e o que deve dizer não. E aí, nessa de dizer sim, eu digo sim para tudo que está dentro do projeto principal. Então, tudo que expande o laboratório, traz mais trabalhos para a minha equipe, desde que a gente consiga dar conta dos trabalhos, então é um sim. Então tem projetos, por exemplo, nessa linha. Então tem opção, por exemplo, laboratório na Finlândia, laboratório em Londres, mas é tudo assim, ateliês que enviam os trabalhos para Portugal e fica uma pessoa lá, uma pessoa em cada canto, só fazendo ali os ajustes, essas coisas. Então tá tudo ligado ao projeto principal, que é a expansão do laboratório. Então, como sonho, por exemplo, a ideia é que o laboratório já é há muito tempo um dos principais laboratórios da Europa, eu também quero que seja um dos maiores laboratórios da Europa, não só na qualidade, mas também na quantidade. Então, se tudo correr bem, vai ser nessa direção. Vou perguntar agora, me parece que muitas pessoas, provavelmente aquelas que mais conhecem, vão querer saber como é que o Edson consegue, depois de tanto sucesso na área da medicina de modo geral, e depois de conseguir fazer uma captação de novos clientes grande e em proporção aumenta também a sua equipa, explicar aos seus clientes que nem tudo o que o Edson faz tem que ser o Edson a fazer e é outro membro da equipa. Portanto, como é que o Edson consegue se distanciar e certificando que a mesma qualidade, que as mãos do Edson estão expansivas em todos os outros colaboradores? Eu não consigo fazer a grande resposta, assim, que eu não consigo estar em todos os lugares do laboratório ao mesmo tempo, não consigo checar todos os trabalhos do jeito que eu gostaria, muito por uma questão de prazo. A disponibilidade eu tenho, mas às vezes o prazo não dá. Então, às vezes, por exemplo, tem alguns colegas que a maioria até não conhece, e às vezes eles pedem, por exemplo, um enceramento para ser feito um WhatsApp pro dia seguinte, porque o paciente está lá e tal e precisa fazer. Então, entra naquele quebra-galho. Então, aquilo, por exemplo, não há um tempo hábil para eu conseguir fazer o controle de qualidade, porque o controle de qualidade seria talvez no dia seguinte, à 13h, e eles precisam desse WhatsApp para a manhã seguinte. Ou se eles precisam de um ajuste ou alguma coisa também que seja ali em 2 dias. Então, como empresa,
a gente entende sempre o lado do cliente, a gente está sempre disposto a atender quando possível, mas aí ele já entende que às vezes não há tempo hábil para fazer o controle de qualidade. Fora isso, ou eu ou alguém muito preparado da minha equipe está sempre disponível para fazer esse controle de qualidade. Mas essa situação eu divido assim, eu tenho uma coisa que eu já aplico há mais de 10 anos, que eu tenho um preço, que é o preço Edson, sempre existiu. E então os dentistas falam, não, esse trabalho é para o Edson fazer. Então, às vezes, tem um preço um pouco mais diferenciado e um prazo mais diferenciado para eu conseguir colocar na minha agenda. Isso existe, essa tabela, entre aspas? Isso existe, isso sempre existiu, entendeu? Okay. E aí, quando eu comecei a crescer mais na Europa, o que eu fiz foi realmente fazer a divisão de falar, não, então tem um trabalho que você direciona que vai ser para a minha equipe, é a equipe que vai fazer e eu garanto a qualidade da mesma forma. A única diferença é que quando é um trabalho que é feito pelo Edson, a chance daquele trabalho ser feita, por exemplo, já de primeira e tudo ficar 100%, ela é muito maior porque eu tenho 30 anos de prótese, né? Claro. E sempre trabalhando em alta performance, correndo atrás todo dia. E às vezes a gente tem um membro da equipe que só tem 5, 6 anos, então ele realmente, às vezes, está ainda numa curva evolutiva profissional e aí a gente faz o que dá nessa questão do controle de qualidade. E na minha ausência, eu sempre tenho alguém realmente que tem um nível muito próximo do meu para checar as coisas, ou até mesmo às vezes quando eu fico em overbook, fazer uma parte também dos meus trabalhos e aí eu faço só a finalização. Isso é parte do pressuposto que o legado que falávamos há pouco também seja este, preparar também a sua equipa, esta equipa que tem 5 ou 6 anos de experiência, que se calhar daqui a 5 ou a 10 anos já esteja com o mesmo grau de conhecimento que o Edson tem a data de hoje. Isso, hoje a gente já tem algumas pessoas lá que já chegam num nível bem próximo e a ideia é agora... investir nestas pessoas, não é? A gente já investe bastante em todo o time, mas de uma maneira geral o que a gente tenta é sempre criar os mini-mis, entendeu? Então, pessoas que consigam fazer tão bem quanto eu e assim, aí é um treinamento incansável que se só faz mesmo se for por paixão, entendeu? Porque às vezes você precisa explicar a mesma coisa para alguém mais de 10 vezes, entendeu? Claro. E é a curva evolutiva, não tem muito o que fazer. Muito bem. Para terminarmos, Edson, aqui alguns tópicos, algumas notas que gostasse de partilhar para quem é médico dentista, começou agora o seu percurso, ou como técnico de laboratório. No caso do Edson, como existe tantas coisas que pode partilhar, tanto conhecimento, deixar aqui algumas notas para quem estiver a ver e ouvir e que gostasse de partilhar com essas mesmas pessoas. Eu sempre parti do princípio que, assim, que a coisa mais difícil de se conseguir na vida é saber quem somos e para onde vamos. Isso a filosofia já discute isso há muito tempo, né? E profissionalmente não é diferente. Então, que volta de novo a questão da coerência. Então, você tem muitos técnicos ou profissionais, não só técnicos, todas as áreas profissionais, que na mente dele, ele quer ser um profissional de alta performance, mas ele não faz a coerência. Então, ele quer, por exemplo, resultados extraordinários, mas fazendo o básico, em termos de horas. E existe sempre um sacrifício para fazer. Então, tudo é uma escolha. Então, se eu tivesse que dar um conselho para qualquer pessoa, que é o conselho que eu dou até para os meus filhos, e faço esse conselho, tenho 2 filhos, uma menina e um menino, e que eu sempre passo para eles é exatamente isso. Primeiro, você tem que se conhecer. Segundo, trabalhe na sua zona de talento, não na sua zona de paixão. Zona de paixão é hobby. Se você conseguir associar talento e paixão, perfeito, entendeu? Mas as pessoas, elas têm essa confusão de fazer o que gosta e às vezes vai demorar muito tempo para perceber que o que ela gosta hoje, amanhã ela já não vai gostar, e o que ela gosta hoje não dá o dinheiro que ela quer. Então, se for realmente nessa linha de primeiro tentar se autoconhecer para saber o que de fato... quais são os dons, e dentro do dom você tem suas zonas de talento ali, então pessoas que se comunicam muito bem, então a área dela é comunicação, uma coisa assim, pessoas que têm muita facilidade para esporte ou para música, então a área de talento dela tá ali. Agora, eu vou conseguir ganhar dinheiro com música, eu vou conseguir ganhar dinheiro com o meu talento. Sim. Quais os outros talentos que eu tenho? Então, se eu tenho talento, por exemplo, para tocar algum instrumento musical, muitas vezes eu também tenho habilidade manual. Significa que eu posso trabalhar com outras coisas. E usar, por exemplo, aquele talento específico que é paixão para ser meu hobby,
uma vez que ele não vai me dar uma oportunidade de crescimento, e usar o meu dom, meu talento manual para aprender qualquer coisa que seja bem rentável e prazerosa de se fazer manualmente. É o ótimo equilíbrio, não é? Isso, entendeu? Então é muito de saber o que quer. Por isso que o difícil é tentar se conhecer e fazer essa equação, por exemplo, não para o momento, mas para a vida. E eu acho que esse é o grande, talvez, ponto que algumas pessoas ainda têm um pouco de dificuldade para ajustar, entendeu? Porque o equilíbrio ele é para a vida. E significa que em muitos momentos vai estar desequilibrado. Muitos momentos vai ter que trabalhar muitas horas. Muitos momentos vai ter que estudar muitas horas. Mas a partir de um momento vai equilibrar e aí acabou. E aí anda. Então, todo ser humano que conseguir fazer isso aí, eu acho que ele fica bem. As probabilidades são muito grandes. São muito grandes. Edson, obrigado. Foi um gosto imenso. Foi... Sem combinar muita coisa, né? Praticamente nada. É verdade. Foi muito bom. Também gostei muito. Então, para toda a audiência, foi um prazer estar aqui. Okay. Muito obrigado pelo convite Edson. Mais uma vez. Obrigado. E, parabéns, tá? Tá tudo excelente. Ótimo, ainda bem. Obrigado mais uma vez a quem esteve a ver e ouvir. Informar-vos que o podcast está disponível no Spotify e no YouTube. Deixem também os vossos comentários, deixem também as vossas questões, caso surjam. E vemos em breve. Obrigado. Até breve.